Olá, meu irmão, que Deus abençoe você. Com muita alegria, nós já vamos refletir o Evangelho desse domingo, dia 27 de janeiro de 2019. O Evangelho diz o seguinte: visto que muitos empreenderam a tarefa de contar os fatos que nos aconteceram, tal qual nos transmitiram as primeiras testemunhas oculares, postas a serviço da palavra. Também eu pensei, ó Teófilo, escrever-lhe tudo em ordem e exatamente começando desde o princípio. Assim, compreenderás com certeza os ensinamentos que recebestes. Impulsionado pelo Espírito, Jesus voltou a Galiléia e a sua fama estendeu-se por toda a região. Ensinava nas suas sinagogas, respeitado por todos. Foi a Nazaré, onde se criara, e segundo seu costume, entrou no sábado na sinagoga e se pôs de pé para fazer a leitura. Entregaram-lhe o rolo do profeta Isaías. Desenrolou o rolo e encontrou o texto que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para que eu dê a boa nova aos pobres. Enviou-me a anunciar a liberdade aos cativos e restaurar a visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Enrolou este rolo, entregou ao servente e sentou-se. A sinagoga inteira tinha os olhos fixos nele. E ele começou dizendo-lhes: Hoje, em vossa presença, cumpriu-se este trecho da Escritura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje é o evangelho escrito por Lucas. E quem foi o evangelista Lucas? Lucas não era judeu. Lucas era um médico que acompanhou durante boa parte da vida o apóstolo Paulo, São Paulo. E São Paulo foi o maior pregador do evangelho de todos os tempos, segundo o Papa Bento XVI. Foi o homem que mais falou sobre Jesus na face da terra. E Lucas bebeu deste ensinamento. Ele bebeu dessa pregação de Paulo e pregou também o Evangelho, anunciou, organizou, como ele mesmo diz, escreveu também ali o Evangelho, a vida de Jesus Cristo. Lucas experimentou o amor de Deus e experimentou a salvação através da cruz, através da pregação de Paulo. Por ser médico, provavelmente ele deve ter cuidado muito de Paulo, porque Paulo sofria muito. A maior parte do tempo, Paulo passava preso, ele apanhava, era chicoteado, apedrejado, porque pregava o evangelho e as pessoas não aceitavam, o proibiam e mesmo assim, oportuna e inoportunamente, como ele mesmo diz, pregava o evangelho. E Lucas escreveu o evangelho justamente para os não-judeus, justamente para aqueles que não vinham de uma tradição judaica. Por quê? Porque da mesma forma que Lucas, não judeu, experimentou o amor de Deus, experimentou a salvação da cruz, ele queria que todo mundo experimentasse, principalmente os não-judeus, conhecesse Jesus, experimentasse Jesus. E isso tem uma importância muito grande na nossa vida, porque muitas das vezes é muito fácil, muito gostoso nós irmos para a igreja, para a missa, para o grupo de oração, para a reunião dos vicentinos e falar de Jesus ali, anunciar Jesus ali, mas quando Deus nos chama a falar de Jesus num ambiente que ainda não conhece Jesus, nós não anunciamos, nós morremos de vergonha e não pregamos o Evangelho. Quando nós temos a oportunidade de falar de Jesus para o nosso colega de trabalho, para o sócio, para o funcionário, para o patrão, na nossa escola, aonde que está sendo tão assolado pelo paganismo, aonde que o mundo não quer mais ouvir falar de Deus, só do próprio umbigo, nós somos fracos. E é isso que nós devemos aprender desse evangelho de hoje. Pregar Jesus para quem ainda não experimentou, para quem ainda não ouviu falar, para quem não teve uma experiência do Deus vivo e absoluto, desse Deus que é amoroso, que morreu por cada um de nós na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Como o próprio Evangelho diz, devolver a visão ao cego. Por isso, meu irmão, assim como no Evangelho de Lucas, Jesus prega para todo mundo, ele convida também eu e você a pregar o Evangelho em todo lugar. E a todo lugar, principalmente aqueles que ainda não experimentaram, dizer que Deus é apaixonado por cada um deles e que Jesus é o Senhor da vida de cada um de nós. Que Deus abençoe você.